O arquivo perdido e o resgate da verdade. Durante muito tempo, uma pergunta silenciosa pairou sobre o movimento espírita. Será que o que conhecemos hoje reflete de fato o pensamento original de Allan Kardec? A doutrina nasceu como uma revolução moral, uma proposta de progresso baseada na ciência e na liberdade de consciência. Mas, em algum ponto da história, a bússola parecia ter quebrado. Esta é a história jamais contada de como a visão original foi obscurecida, de como documentos cruciais desapareceram propositalmente e, o mais importante, de como a verdade aguardou pacientemente dentro de um simples bornal de couro afivelado para ser redescoberta. Para entender o crime, precisamos voltar à cena original. O Espiritismo não nasceu em oposição à ciência, nem como uma mera reação ao materialismo. Na França do século XIX, as universidades respiravam o espiritualismo racional. Homens como Victor Cousin já pavimentavam a estrada, unindo a razão à psicologia experimental. Foi neste solo fértil de intelectuais e livre-pensadores que Kardec plantou sua árvore. Ele não criou uma religião de dogmas, mas uma ciência filosófica de vanguarda. O Espiritismo era, por definição, o desenvolvimento lógico da racionalidade da época. No entanto, no coração dessa história existia um conflito fundamental. De um lado, a visão original de Kardec, a autonomia, a moral baseada na liberdade, na consciência individual e no dever sentido e racionado. Do outro lado, surgiu a sombra da heteronomia, o velho hábito humano de submissão, medo, imposição externa e obediência cega. O drama histórico do Espiritismo é, essencialmente, a luta entre a proposta de um mundo novo de homens livres e a insistência nos dogmas de um velho mundo que se recusava a morrer. E se eu lhe dissesse que temos as impressões digitais dessa alteração? A prova material existe. Kardec supervisionou 4 edições de sua obra científica final, a Gênese, todas idênticas. Mas 3 anos após sua morte, surge misteriosamente uma 5ª edição, revista, corrigida e aumentada. Hoje, sabemos a verdade. Centenas de modificações foram feitas por mãos alheias. Trechos que defendiam a lógica rigorosa foram suprimidos. Ideias supersticiosas foram inseridas. O pensamento progressista de Kardec foi cirurgicamente desfigurado para abrir caminho ao dogma. Esse desvio não ficou restrito à França. Ele cruzou o oceano e lançou raízes profundas no Brasil. Enquanto Kardec defendia a ciência e a razão, surgiu Jean-Baptiste Rostand, promovendo um sistema místico com um Jesus de corpo fluídico e teses que a ciência rejeitava. Tragicamente, no início do século XX, a direção do movimento espírita brasileiro fez uma escolha consciente. Adotaram o rustanguismo e seus dogmas, afastando-se da clareza cristalina de Kardec. O espiritismo no Brasil cresceu, mas cresceu sob a sombra de uma teoria antagônica à do seu fundador. Mas Kardec não era ingênuo. Ele anteviu a traição. Sabendo que inimigos invisíveis e falsos amigos tentariam destruir sua obra por dentro, ele preparou uma defesa. Durante anos, ele organizou meticulosamente cada carta, cada ata, cada comunicação mediúnica. Ele desejava que os historiadores do futuro pudessem julgar os fatos baseados em documentos autênticos e não em boatos. Grande parte foi destruída após sua morte, mas o núcleo vital, esse foi salvo. Entra em cena o nosso protagonista, Silvino Canuto Abreu, um polimata, um pesquisador brasileiro com alma de detetive.
Entre 1920 e 1922, em uma Paris pós-guerra, Canuto rastreou os últimos pioneiros. Conversou com Gabriel Delany, Leon Denis e teve acesso ao que restava do acervo. Com um esforço hercúleo, ele resgatou os dossiês mais preciosos. Ele não trouxe apenas papéis velhos para o Brasil. Ele trouxe a alma do espiritismo original, guardada naquele lendário bornal de couro afivelado. Este resgate não foi um acaso. Foi uma operação orquestrada entre dois mundos. Décadas depois, em 1952, a espiritualidade confirmaria a missão. Através de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel enviou uma mensagem a Canuto, revelando o peso daquele tesouro. Ele chamou aqueles papéis de sagrado depósito. Não eram apenas registros históricos, mas a ferramenta necessária para a defesa da causa. A prova de que o Espiritismo não era obra do acaso, mas um projeto que precisava ser preservado de deturpações. Hoje, a história foi redescoberta, mas este não é o fim da jornada. É apenas o começo do que chamamos de período de restabelecimento. Temos em mãos a chave para libertar o Espiritismo dos dogmas que o aprisionaram. A tarefa agora é coletiva: reavivar os valores de Allan Kardec. É hora de retomar a proposta original de uma autonomia moral e intelectual. O futuro do Espiritismo depende de olharmos para trás, para esses arquivos, e reencontrarmos o caminho que nos leva à verdadeira renovação social.